Oi gente, sejam todos bem-vindos à Avenida Paulista. Aqui não é só, gente, é a principal avenida do Brasil, mas também é o principal centro financeiro aqui do Brasil, tá? A Avenida Paulista tem uma história bem engraçada. Eu vou mostrar um pouquinho da cara pra vocês. Ó, eu tô exatamente na região do Trianon MASP, tá? Por quê? Porque ali ao fundo já é o MASP. Para quem não sabe, o MASP ele foi criado lá por volta de 1946. E nessa época a Paulista ela ainda não era esse centro financeiro que a gente vê hoje, né? Deixa eu sair um pouco. Gente, hoje está um sol maravilhoso aqui em São Paulo. Pois é, continuando aí a nossa história e sobre a Paulista, é de cair o cu da bunda se eu contar pra vocês que aqui antigamente era lugar de passagem, né, pra matadouros, pra campos. Na verdade essa região aqui era lotada de chácaras. Só em 1909, pra vocês terem uma noção, é que a Paulista foi asfaltada. Inclusive, pra curiosidade de vocês, a Paulista foi a primeira avenida a ser asfaltada em São Paulo. Por quê? Porque a galera queria meio que sair lá do centro da República, ali Campos Elíseos, pra vir pra cá, pra expandir a cidade, tá? Mas ainda vou falar mais curiosidades pra vocês sobre a Paulista. Pois é, continuando ainda falando mais um pouquinho aí da história, a Paulista então era uma área residencial onde moravam pessoas, né? Pessoas com dinheiro, os ditos barões do café. E essa galera construía aqui mansões, casas, chácaras enormes, tá? Inclusive de nobre mesmo só teve, acho que foi uma baronesa Araci, não lembro do sobrenome dela, e ela também teve casa aqui. Outra família muito importante, deixa o som passar para eu poder falar aqui. Voltei. Outra família muito importante que também morou aqui nessa avenida foi a família Matarazzo. Inclusive, para quem não sabe, né, da história dos Matarazzos, é bom vocês darem uma boa pesquisada porque é muito legal, tá? É uma família com dinheiro. Teve uma cantora, inclusive, que casou com um dos Matarazzos. Continuando ainda falando. É isso. E aí essa casa também estava aqui pela Paulista e foi demolida. Acho que foi em 1998. Mas muita gente era contra a demolição desse casarão. Inclusive teve uma prefeita na época que tentou impedir a demolição do casarão. Queria transformar então a mansão dos Matarazzo em um museu, tá? Mas não adiantou, tá? Porque o Estado foi lá, bateu o pé e demoliu. Hoje a Paulista é isso aqui, gente. É um centro financeiro com vários prédios. Inclusive esse edifício aqui é o edifício da Gazeta. E a gente não vê mais, por exemplo, residências. A gente vê mais essa cara mesmo. Uma URB, um centro financeiro, ó, com os prédios altões, que é a cara de São Paulo hoje. Teve um uruguaio que nessa época aí de 1960 começou então a comprar os lotes da galera para poder então começar a construir aqui os arranha-céus, tá? Pois é, gente, e a última curiosidade da Paulista que vocês talvez não saibam é que o primeiro McDonald's do Brasil foi construído aqui nessa avenida em 1891. Olha aí, já são mais de 100 e poucos anos que a gente tem o McDonald's aqui no Brasil, a franquia de lanches, não só no Brasil, no mundo inteiro inclusive. E foi aqui nessa avenida onde a gente teve a primeira franquia. Gente, vamos continuar nosso passeio por outros lugares aqui de São Paulo. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo e eu tentando explicar um pouco da história desse lugar icônico pro Brasil, pros paulistas, né? Mais outra curiosidade. O nome Avenida Paulista, ele só foi dado em 1927. Antes disso daqui tinha outro nome, que não era Avenida Paulista. Então é isso, gente. Oi, povo. Estamos andando aqui pelo Brás. Todo mundo conhece o Brás como um lugar de compras, tá? Esse lugar aqui se popularizou porque acabou vindo que muita gente migrou
da América do Sul, de países como Bolívia, Peru, Equador, e a galera acabou meio que se fixando nessa área e eles fabricam roupa, fabricam várias coisas, tá? E aí, gente, além de centro comercial, o que muita gente não sabe, né, e de ter essa comunidade forte latina, é que a gente também tem uma das maiores mesquitas, a maior mesquita, na verdade, de São Paulo, também tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ou seja, até onde eu sei, eu acho que São Paulo tem a segunda maior comunidade islâmica, árabe, eu acho que é isso certo que pronuncia. Se eu tiver errado, alguém me corrige, tá, gente? Porque eu sou meio leigo no assunto e na verdade eu não fiz o dever de casa pra estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. Porque na verdade eu tô aqui atrás de uns documentos e aí eu aproveitei que eu já tava aqui e decidi mostrar pra quem não conhece São Paulo, pra quem acha que o Brás é só aquela área de compras, de roupa, não. Aqui tem uma presença cultural muito forte de pessoas de países latinos e a gente também tem então essa mesquita aqui no Brás. É isso.